Salmo 37, versículo 1, a Bíblia diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra. Verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Como agir diante da injustiça? Como o crente, o salvo em Cristo Jesus, deve agir diante das injustiças? Esse seria o título. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor, neste momento, abra o nosso entendimento, nossos corações para receber a palavra. Me ajude, Pai, na exposição das Sagradas Escrituras. Que mesmo eu sendo, Pai, o vaso, Pai, para passar a mensagem ao coração da Tua igreja, que eu também, Pai, ao mesmo tempo, seja edificado pela Sua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar. Aqui nesse texto, nesse salmo, o salmista Davi, ele está fazendo para nós, ele está dando um conselho para nós. Ele está dizendo, olha, não fique indignado por causa daqueles que fazem o mal, não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. O salmista depois vai tratar, ele vai falar sobre pessoas maldosas, pessoas ímpias que prosperam, que eles fazem o mal, mas aparentemente não sofrem a justiça pelo mal que eles estão cometendo. Então, o salmista vai nos dar orientações aqui sobre como nós devemos agir diante das injustiças. E na nossa vida, irmãos, muitas vezes nós nos deparamos em situações assim, de pessoas que acabam agindo de forma injusta, de pessoas que agem com maldade, querendo prejudicar ou a nós, ou alguém que nós amamos. E a tendência humana, a tendência do nosso coração pecador, é fazer o quê? É ficar bravo, é ficar irado, é querer tirar satisfação. Muitas vezes é até mesmo querer fazer justiça com a própria mão. É ou não é, Beto? Ou o Beto já chegou lá num estado de santidade lá que não, pastor, não é assim, aqui é mais... Não. Nós somos homens, nós somos seres humanos. A gente quer agir com as nossas próprias mãos, a gente quer impor justiça. Mas o crente em Cristo Jesus, ele não deve agir desta maneira. A gente vê muito isso no trânsito. Aqui em Cássia não, aqui é mais tranquilo. Mas cidade grande, igual eu morei em Cuiabá, quase 1 milhão de pessoas ali, se juntar Cuiabá, Grande Cuiabá com Várzea Grande ali. Olha, tinha dia que acontecia algumas coisas lá que o pessoal já buzinava, já abria a janela e já saía gritando, xingando meio mundo. É desse jeito, o mundo quer fazer a justiça com as próprias mãos. Mas quando nós, irmãos, nos depararmos com as injustiças deste mundo, e vamos nos deparar porque este mundo é injusto, nós já estudamos que o mundo é como é,
Porque o ser humano decidiu seguir um caminho diferente daquele que Deus preparou para ele. O ser humano decidiu desobedecer a Deus, decidiu seguir um caminho independente de Deus, e hoje estamos nós aqui vivendo as consequências do nosso pecado, vivendo as consequências de uma vida longe de Deus. O mundo existe maldade e injustiça, não foi porque Deus criou a maldade e a injustiça. Existe a maldade e a injustiça porque o ser humano decidiu viver uma vida longe de Deus. E por isso que nós estamos vivendo um mundo assim. Então, nós, como salvos em Cristo, nós estamos aqui no mundo, apesar da própria palavra dizer para nós que nós não somos mais deste mundo. Olha que maravilha, olha que conforto que a palavra de Deus nos dá, irmãos. Nós não somos mais deste mundo, nós somos seres celestiais agora, nós pertencemos a Deus. Nós fomos separados, irmã Hilda, para Deus. E agora, a vida que nós vivemos aqui, devemos viver para a glória de Deus, viver para servir ao Senhor, porque um dia nós iremos nos encontrar face a face. Nós sabemos que hoje Deus está aqui, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, presente aqui conosco. Embora nós não vejamos com os nossos olhos, nós sabemos pela palavra, e muitas vezes nós podemos senti-lo aqui. Ele está aqui, tenha a convicção disso. Mas um dia nós vamos ver, face a face. Nós vamos tocar o seu rosto, nós vamos abraçá-lo, nós vamos adorá-lo, aquele que tanto nos amou. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de agir de maneira sábia. E a sabedoria é andar no caminho que Deus preparou por nós, mediante a sua palavra. Então, quando nós estivermos diante de situações inusitadas, de situações onde ocorre injustiça, de situações onde nós nos deparamos diante a impunidade, vamos ver o que o salmista diz para nós como nós devemos agir, como nós devemos comportar. Veja comigo o versículo 3. A primeira orientação do salmista Davi: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Irmão, diante das injustiças, diante das impunidades, ao invés de nós nos irarmos, ao invés de nós ficarmos indignados pela injustiça que está acontecendo, o Senhor Deus, através do salmista Davi, nos orienta dizendo para que nós, ao invés de fazermos essas coisas, que nós aprendamos a confiar no Senhor. Que nós confiemos nesse Deus que criou os céus e a terra. Que nós confiemos que esse Deus que chamou Abraão, que formou a nação de Israel, que tirou-os do Egito através de uma mão forte, e que nos salvou de uma forma extraordinária pela sua graça e misericórdia. Esse Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. E nós precisamos ter convicção disso, irmãos. Nós precisamos lembrar-nos da palavra de Deus, de quem é esse Deus que nós servimos. Confiar envolve fé. Confiar envolve convicção nas promessas de Deus. Então, irmãos, confie no Senhor. Lembre-se que esse Deus, Ele é poderoso. Não olhe para as circunstâncias em sua volta. Pare de olhar para as coisas que estão acontecendo em sua volta e volte o seu olhar para Deus, porque Ele tem cuidado de você. Não se esqueça de Deus. Lembre-se dEle e de quão poderoso Ele é e confie nele. Em segundo lugar, veja o versículo 4 comigo. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. A palavra deleitar-se, irmãos, significa estar feliz com. O salmista Davi está dizendo: esteja feliz com o seu Deus. Esteja alegre com o seu Senhor.
Isso envolve, irmãos, contentamento. Esteja contente com Deus na sua vida, com aquilo que Ele está te dando, com aquilo que Ele prometeu para você. Coloque a sua alegria, a sua felicidade no Deus que tanto te amou. Coloque nele. Irmãos, a Bíblia, vez após vez, nos chama para que cada salvo em Cristo Jesus seja contente com aquilo que Deus está te dando. Nós sabemos que nós, seres humanos, somos muito ingratos muitas vezes, não é verdade, irmãos? Deus tem dado tanta coisa para nós, né? Tem dado um lugar para nós descansarmos, né? Uma cama, um colchão, um teto, né? Muitos têm um carrinho para andar, né? Tem comida na geladeira, né? Tem calçado no pé, roupa para vestir, e muitas vezes, ao invés de agradecer, a gente sempre quer mais, a gente é ingrato. A gente tem a tendência de, ao invés de ser grato pelo aquilo que Deus tem nos dado, de ser ingrato por não ter aquilo que a gente quer ter. Isso é normal. De vez em quando vem um dos meus meninos ali e fala: pai, eu preciso disso. Mas você já não tem? Ah, eu tenho, mas esse eu não gosto. Eu falei: gente do céu, quando eu era pequeno, eu não usava porque eu não tinha perto. Aí os meninos hoje: é porque eu não gosto. Eu falei: você não gosta? Eu só vou comprar quando aquele ficar velho. Aí você tem que forçar o indivíduo a usar. Não tem jeito, aí tem que usar, até acabar. Né? A gente é muito ingrato muitas vezes. A gente fica olhando as coisas que a gente não tem e fica murmurando, reclamando por aquilo que a gente não tem. Mas nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? Gratidão. O servo de Jesus precisa ser grato. Eu não sei o que você comeu hoje, mas você comeu. E se você comeu, seja grato por aquilo que você comeu. Está frio. Estou vendo todos aqui com uma blusa, com agasalho. Quem não está de agasalho, porque não quer estar de agasalho. Porque Deus está cuidando de você. Tem sapato nos pés, Deus está suprindo isso. Talvez você não tenha um sapato top, caro, mas tem um sapatinho. Amém por isso. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós não podemos colocar as nossas esperanças, as nossas alegrias nas coisas materiais. Veja comigo o que diz 1 Timóteo 6, versículos 6 a 8. 1 Timóteo, fica aí, põe o dedinho aí em Salmos e vamos lá comigo. 1 Timóteo 6. Timóteo 6, versículo do 6 ao 8. Vamos ler do 6 ao 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas consciências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando a sermos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. E nós precisamos, irmãos, colocar isso nos nossos corações. Precisamos seguir esse caminho. Veja o que diz lá, Salmo 37, 4, novamente. Deleita-te também no Senhor, ou seja, esteja feliz com o teu Senhor e te considerar os desejos do seu coração. Olha como isso é poderoso, irmãos. Se nós aprendermos a confiar no Senhor e sermos contentes com o nosso Deus, alegres com o nosso Deus, seja na abundância ou seja na falta das coisas em casa,
Se somos contentes, a Bíblia está falando, olha, alegre-se no Senhor, que Ele vai te conceder os desejos do seu coração. Isso é poderoso, irmãos. É lógico que Deus não vai te atender, né, num pedido egoísta ou algo parecido assim. Mas se for para a glória de Deus, espera que Ele vai te dar. Mas o segredo é se alegrar no Senhor. Não coloque sua alegria nos bens materiais, mas coloque sua alegria em Deus, que com certeza você vai ser grandemente abençoado com isso. Terceiro ponto, terceira orientação do salmista para nós. Versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. A terceira orientação do salmista para nós é entregar o nosso caminho ao Senhor. Irmãos, nós muitas vezes queremos chegar em Deus e apresentar diante de Deus, né, tudo aquilo que a gente quer. A gente apresenta, né? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, quero aquilo outro. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá. Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, eu quero é lá chegar ali, Senhor. Me leva até lá. Só que a gente se esquece, Douglas. A gente se esquece que nós somos pecadores, falhos, limitados. E nós muitas vezes não sabemos se esse caminho, essa direção que nós estamos tomando, vai levar no lugar que Deus quer que nós cheguemos. Então nós não podemos orar, falar, Senhor, me leve até aquele lugar porque é lá que eu quero chegar. Não, irmãos, não é assim. Nós precisamos chegar diante de Deus como se nós chegássemos com uma folha em branco, diante de Deus, e falar do Senhor, mostra o caminho que o Senhor quer que eu trilhe, me leve ao lugar que o Senhor quer que eu vá, e eu assino embaixo. É assim que Deus quer, irmãos. Porque Deus, irmãos, Ele é infinitamente sábio. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 dias, daqui 1 ano, daqui 20 anos, daqui 100 anos. Ele sabe o que vai acontecer. Ele é Deus, Ele está fora do tempo. Ele sabe que muitas vezes o caminho que nós queremos trilhar, aonde nós queremos chegar, não é um bom caminho para nós. Então, o que o salmista Davi pede para nós, nos orienta é: entrega o seu caminho a Deus. Ao invés de você chegar com uma folha toda escrita com as suas vontades, desejos, e falar, Senhor, assina embaixo. Não, chega com uma folha em branco. Senhor, mostra o que o Senhor quer, e eu assino embaixo. É isso que Deus quer. Irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. Confia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor. E Ele vai te conduzir pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ele vai cuidar de você, Ele vai te levar no melhor caminho possível. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu vou contar de novo. Gilmar não estava aqui as outras vezes que eu contei, então eu vou contar de novo, né? Irmãos, lembra quando, antes de Cássia ser uma realidade, antes de nós irmos lá para a fazenda, para conhecer a família do José Roberto, da dona Gilda Maria, e Companhia Limitada, teve um caminho a ser trilhado para a gente chegar até lá. Teve um concurso público, Gilmar, que eu perdi. Estava em Franca, trabalhando numa empresa que presta serviço para a Sabesp. Era furar buraco o dia inteirinho. Trabalhei 30 dias naquela empresa e saí porque não estava conta. Eu chegava em casa quebrado e amanhecia no outro dia e ainda continuava quebrado. Estava ruim mesmo, furar buraco o dia inteiro. Eu não tinha porte físico, eu era um palito. Não tinha porte físico para aquilo lá, não.
Mas trabalhei lá. Aí um dia, fiquei sabendo de um concurso público, perdi o concurso, perdi o dia. Eu tinha passado no concurso, fui chamado, mas eu perdi, era só 3 dias, fiquei sabendo no último dia, não tinha como voltar aqui lá em Braci, pegar minhas coisas para me ir para Franca, porque o concurso era lá em Franca. Pensa se eu tivesse passado, irmã, sim, se eu tivesse conseguido a vaga lá em Franca. Será que nós estaríamos aqui hoje? Com certeza não. Quando eu estava para voltar no meu último ano de seminário, tive a oportunidade de trabalhar para uma autoescola. O rapaz gostava de mim, gostava do meu pai. Falou, não, Douglas, eu pago lá todos os cursos para você, você faz e você vai dar aula de legislação para mim. O problema é que se eu aceitasse, é uma boa proposta que ele queria para mim, o problema é que se eu aceitasse, eu não ia poder voltar para o seminário. Então, eu continuei firme no propósito que eu sabia que Deus queria. Voltei para o seminário. E nessas indas e vindas, Deus me colocou na fazenda. E lá nós conhecemos a família do José Roberto. Talvez nesse meio caminho aí, né? A hora que não deu certo o concurso, Senhor, por que isso? Por que, Senhor? Era uma oportunidade tão boa para a minha família. Né, trabalhar concursado na prefeitura, inspetor de alunos, Beto, olha que delícia. Olhar a criança o dia inteiro. Papelzinho, anotar, computadorzinho. Olha que vida boa, Dogão. Mas esses não eram os planos de Deus. Talvez eram os meus planos, mas não os planos de Deus. Deus sabia que no dia, hoje é 18? Hoje é 18, 17? No dia 17 de junho de 2023, nós estaremos aqui cultuando o Senhor na Igreja Batista Macedônia de Cássia. Amém, irmãos? Então, Deus sabe... Oi, irmã? Hoje é 18? Então, no dia 18, corrigindo aqui, dia 18. Então, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Lógico, eu não queria trabalhar na roça, mas hoje, olhando para trás, Beto, eu não mudaria nada. Nada, 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 nada. Então, nós precisamos entregar nossos caminhos ao Senhor. Amém, irmãos? Precisamos entregar. Quarto e último ponto aqui. Quarta e última orientação do salmista para nós, irmãos. Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor. Descansa. Confia. Esteja contente com Deus. Entrega o teu caminho e descansa. Muitas vezes, vem cá, Estevão. Muitas vezes, irmãos, Estevão aqui vai fazer um papel aqui, ilustração de Deus. Muitas vezes, nós até entregamos os nossos caminhos para o Senhor. Só que nós, muitas vezes, não descansamos. Nós entregamos duas maneiras aqui. Ou entregamos assim, né? Senhor, eu entrego minha vida, eu entrego meus caminhos ao Senhor. Pega. Eu entrego, Senhor. Pega, Senhor. É do Senhor. Oh, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida. Mas a gente quer ficar monitorando. Ou então, Senhor, eu entrego. O Senhor vai cuidar bem disso aí, né? Olha, aqui, tem ali um detalhe ali, que o Senhor precisa, ali, tá vendo? Ali o Senhor precisa cuidar bem. Aqui também, tem outro detalhe aqui que o Senhor precisa cuidar bem. Olha com mais carinho, tá? Senhor, por que o Senhor está demorando tanto de cuidar? Cuida melhor, Senhor. Não, irmãos. Obrigado. Não é assim. Quando você entrega seu caminho ao Senhor, você precisa descansar nele.
Isso envolve fé, irmãos. Ele está cuidando. Está fazendo o melhor. Então confia. Confia. Irmãos, na hora que eu sentei para me estudar, para me pregar hoje à noite, eu fiquei pensando no que eu ia pregar. Passou várias mensagens na minha cabeça que eu poderia pregar. E, de repente, como estralar de dedo assim no meu coração, opa, esse versículo, e fui abrir. Na hora que eu abri, parecia que Deus estava... Parece que não era para me pregar para vocês, era para pregar para mim. Que a gente está construindo. E os recursos acabaram. Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou me desesperar, Jean, ou eu vou entregar para Deus. E vou confiar nele e ele vai fazer o melhor. Qual dessas coisas eu quero escolher para mim? Eu escolho entregar para Deus. Eu escolho descansar, sabendo que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. Eu posso começar amanhã, de voltar lá para continuar para terminar a casa. Mas pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, eu não sei. Mas Deus sabe. Se Ele mandou construir, Ele vai pagar a conta. Está vendo, irmãos? Então, nós precisamos descansar. Ele está cuidando da gente. Mateus, capítulo 7, capítulo 6, se eu não me engano, vai falar justamente sobre isso. A gente não precisa ficar preocupado, ansioso pela nossa vida. Nós precisamos lembrar de quem nós servimos. E entregar nossos caminhos a Ele, confiar nele, se alegrar dele e descansar nele. Deus ele vai fazer a parte dele. Amém? Que nós possamos fazer a nossa parte. Para terminar nesta noite, irmãos, eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre Jesus Cristo, sobre o seu relacionamento com Jesus. Você é salvo? Você conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você partisse para a eternidade hoje, você tem plena convicção em Cristo, não em você, mas em Cristo, que você vai encontrar com Ele? Se sua resposta for não, o chamado de Cristo para você, de Deus para a sua vida é: entrega a sua vida a Ele, descansa em Cristo, entregue sua vida e viva para Jesus, porque esse certamente é o melhor caminho, amém, irmãos? E, consequentemente, você vai receber como presente salvação eterna. Agora, para vocês, meus irmãos em Cristo, eu pergunto para vocês: está preocupado? Está ansioso? Está irritado com as injustiças em sua vida? Porque essa mensagem, eu poderia colocar qualquer título aqui, até pode, como enfrentar a ansiedade. É tudo o mesmo princípio. Como enfrentar as preocupações da vida? É o mesmo princípio. Confia. Alegre, esteja contente no Senhor. Entrega seu caminho e descansa nele. Então, está ansioso? Está preocupado? Está angustiado? Entrega o seu caminho ao Senhor. Amém, irmãos? Então é isso que Deus quer. Entrega. Deus quer cuidar de você. Então deixa Ele cuidar de você. Uma vez eu ouvindo, um pregador falando que muitas vezes a gente quer algo na nossa vida e ao invés de nós orarmos e pedirmos para Deus, a gente faz empréstimo, a gente vai lá para o cartão de crédito, compra no cartão de crédito, E aí o pregador falou assim: olha, nós não podemos agir dessa maneira. A gente precisa dar a oportunidade de Deus fazer milagres na nossa vida, Então, ao invés de você confiar naquilo que você tem na conta bancária, no limite seu do cartão de crédito, no seu crédito aí no mercado, confia no Senhor, dá a oportunidade, dele agir na sua vida. E não somente na área financeira, mas em todas as áreas. Que nós possamos confiar no Senhor.